excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Até aí, tome assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto nesta noite, um texto meio polêmico, meio diferente de situações. Como, irmão? Polêmico. É que existia duas mulheres. A Bíblia diz que existia duas mulheres. Todo ano, uma dava filho ao seu marido e outra não tinha filho. Por quê? Porque o Senhor cerrou a sua madre. O Senhor não permitiu que Ana tivesse filho. Então nós entendemos que por aquela ter todo ano filho, ela não se conformava em ficar tranquila e quieta, mas sim ela tinha no seu coração aquele desejo e aquela vontade de provocar aquela que não tinha filho. A Bíblia diz que um certo dia eles vão ao templo e de repente, quando chega lá no templo, eles estavam fazendo um sacrifício ao Senhor, para apresentar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana, ela não mais falava nenhuma palavra, porque o seu coração estava amargurado. Aleluia, porque todo ano ela via a penina ter filho, a penina produzia, a penina gerava, e ela estava estéril. E ela, como uma mulher que permanecia firme no Senhor, ela não se desesperou. A Bíblia diz que ela chorava porque não saía palavra da sua boca. E a Bíblia diz que o profeta lhe disse que era para se apartar do vinho. Ele estava dizendo: tu está embriagada, mulher. Ela disse: eu não estou embriagada. Ele achava que ela estava bêbada, por isso não saía nenhuma palavra da sua boca. Mas se o que ela estava sentindo era uma amargura no seu coração, por falta de gerar, e por cima, alguém que gerava, ele provocava. O que machucava o coração de Ana muitas vezes não é porque, aleluia, ela ainda não tinha gerado, porque ela cria em Deus que ela iria gerar, mas o que machucava a Ana era aquela que todo ano dava cria e provocava ela. Dizia: eu tenho, eu gerei e você não, eu gerei e você não, eu tenho e você não tem. Mas só que Deus é fiel, Deus é poderoso para com o seu povo, Deus é poderoso para com seus filhos, para com aquele que crê nele, que busca ele. Aleluia, Deus é tão poderoso que no momento certo ele faz gerar aquilo que traz alegria para o lar. Deus é tão maravilhoso que no momento oportuno ele faz gerar aquilo que traz alegria para aquele coração, para aquela família que ainda faltava para completar sua alegria. E a história aqui fala que Ana, aleluia, após conversar com o profeta, ele falou que não estava embriagada. Aquilo ali é porque ela não tinha, aleluia, gerado, filho. Aí ele fala com ela e diz: olha, pode voltar, pode comer,
nada, tu vai gerar e vai dar luz ao filho. Ela creu. A Bíblia diz que ela creu, ela comeu, ela bebeu, encheu sua barriga, saiu farta, e no tempo determinado Ana gera um filho. No tempo de Deus, aleluia, é gerado aquilo que é permitido por Deus. Tem coisas na vida da gente que não aconteceu ainda, não acontece. Muitas das vezes não é porque nós somos culpados de não acontecer, não. Muitas das vezes há coisas na nossa vida que não aconteceu ainda porque Deus não permitiu. Tem coisas na vida do ser humano que ainda não aconteceu é porque ainda Deus não aprovou aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus aprova traz alegria para o seu coração. Tudo aquilo que Deus aprova traz alegria para o seu lar. Tudo aquilo que Deus aprova traz alegria para a sua vida. Tudo aquilo que Deus aprova, você vai desfrutar e dizer: eu estou desfrutando porque Deus foi fiel na minha vida. E a Bíblia não relata aqui a seguinte, aleluia, o comentário dos filhos da Penina, mas que entra na história aqui agora é o Samuel, aquele que ainda não estava sendo gerado, mas por sua mãe insistir, por sua mãe chorar, clamar e fazer um voto com Deus, o Senhor retribuiu a Ana, aleluia, a felicidade para a sua vida. E ela disse: Senhor, olha, se eu gerar um filho, se eu tiver um filho, eu vou colocar no templo, ele vai ser criado no templo. Para que, Senhor? Vou te entregar. E a Bíblia diz que ela gera Samuel. E Samuel é alguém que está crescendo dentro da sua casa. E de repente, quando ela diz: manda o Samuel, ela leva lá para o templo para ser criado por Eli, o sacerdote. Entenda uma coisa nesta noite: aquilo que Deus aprova, vai tudo bem. Aquilo que Deus permite, vai tudo bem. Não adianta o inimigo se levantar. Não adianta o inimigo se levantar contra aquilo que Deus aprovou. Aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Você conseguiu, porque Deus, Ele viu que você era capaz de desfrutar aquilo que você necessita. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta noite, nesta passagem, muitas vezes tem pessoas aqui que não estão nessa situação, provocada porque não tem filho e também querendo filho. Mas muitas vezes tem coisas que você está sendo provocada, não é porque não tem filho, mas muitas vezes a luta te provoca, as provações, a dificuldade te provoca, e muitas das vezes você não consegue mais nem falar e fica só meditando por que está acontecendo isso comigo. Por que acontece isso no meu lar, no meu casamento, no meu trabalho, acontece essa coisa? E tem uma coisa, tem coisas que Deus ele não revela no momento. Tem coisas que Deus prepara o homem para o amanhã, ele entender o propósito de Deus. Então entenda nesta noite, se você está nessa situação, está precisando de um socorro de Deus, de algo de Deus, creia tão somente que vai chegar o teu socorro, vai chegar o teu milagre, porque quem te prometeu o teu milagre, o teu socorro, não foi homem algum, mas sim foi Deus, que é dono do homem, é dono da terra, é dono da mulher, é dono do trabalho, é dono do lar. Foi Deus que te prometeu. Aleluia! Então Ana, ela ficou nessa esperança, nessa expectativa, nessa confiança. Ela não se deixou abater naquela situação que todo dia a sua adversária, que ela se colocou assim, está sempre dizendo: você não gerou, você não tem, e eu tenho, todo ano eu tenho, e você não tem. Ela simplesmente orava a Deus. Faltou palavra, mas os lábios batiam. Faltou palavra, mas os lábios batiam. Faltou palavra, mas o ouvido
Samuel, ele foi um cidadão criado pelo profeta Eli, o sacerdote ali criado naquelas escolas que antigamente existiam, e ele aprendeu tudo a respeito de Deus. E a Bíblia diz que de repente está um dia ele deitado. Está ele deitado e o Senhor envia um anjo para conversar com ele e chamou ele por nome, Eli. E ele vai lá e diz assim: eis-me aqui, Senhor. E o Eli disse: ei, eu não te chamei, volta a te deitar. E novamente aparece a voz dizendo, conversando com ele: Samuel, Samuel. Aí ele vai lá novamente conversar com Eli. E Eli falou para ele: olha, novamente, quando essa voz falar contigo, você se levanta e fala para ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz que o Samuel foi obediente a Eli. Mais uma coisa chama atenção: Samuel foi criado num ambiente que não tinha tanto a presença de Deus. Como, irmão? A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles faziam coisas terríveis diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, eles farravam, para onde andavam. Eles não davam bom testemunho naquela época. Mas só que Samuel foi criado no meio deles, mas não se contaminou com as coisas que ele fazia. Porque a Bíblia diz que até o Eli ele perdeu a essência. Ele perdeu a essência do Senhor. Que a Bíblia diz que ele mesmo, um certo dia, os seus filhos vão para a guerra. E chega lá, a Bíblia diz que os seus filhos morrem na guerra. E quando ele recebe a notícia que o seu filho morreu, a Bíblia diz que ele cai, quebra o pescoço e também morre. A Bíblia diz que ele estava já na situação também que já não agradava a Deus. Entenda uma coisa: mas Samuel foi criado num ambiente mesmo caótico, aleluia, mesmo sendo ao contrário daquilo que ele queria ser, mas ele não se prostrou aquilo. E a Bíblia diz que Deus honrou a Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele foi juiz naquela nação, ele foi profeta naquela nação, ele foi sacerdote naquela nação, porque Deus honrou o voto que Ana tinha feito com ele. Observe a importância quando você é fiel para com Deus. Observe a importância quando você é fiel e você promete a Deus e cumpre aquilo que você prometeu. Talvez nós fazemos um voto com alguma pessoa, algum político, alguma pessoa que tenha dinheiro, alguma pessoa que tenha muitas coisas que achamos que vai nos proporcionar alguma coisa. Mas muitas vezes nós somos decepcionados por ele, por ela. Nós somos decepcionados, sabe por quê? Porque o homem é falho. Só Jesus é forte, só Jesus é fiel, só Jesus é o grandão que pode prometer a você e cumprir aquilo que prometeu. Pode passar o tempo que passar, pode passar o tempo que for, mas de ti o Senhor ele não esquece. Ele cuida de você, ele te dá saúde, ele te cura, ele te envia, ele vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, e você está aqui a cada culto agradecendo a Deus por mais um dia que ele te permitiu. É assim que Deus faz. Se permanecermos fiel a Deus, com certeza ele é fiel para conosco. Então, Ana, ela foi regozijada, aleluia, com aquela vitória que ela recebeu. Aleluia, ela entregou o seu filho para ser criado no templo. Aleluia, mas a Bíblia diz que o Senhor foi com ele. Aleluia, e foi com aquela família, e de repente aquela família recebeu, aleluia, o milagre da parte de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, entenda uma coisa: todo dia você vai ter algo, vai aparecer algo, vai se levantar alguém, vai acontecer alguma coisa para querer abater a sua fé. Não fica pensando que você foi escolhido por Deus e tudo está certo, tudo vai bem. Não, não. Se tiver assim, tem alguma coisa errada. Porque todo escolhido de Deus, ele passa por prova. Todo escolhido de Deus, ele passa por luta. Todo escolhido por Deus, ele enfrenta as adversidades.
adversidade da vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós precisamos ser provados pelo Senhor para ser aprovado por Ele. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós passamos por situação na vida. É porque o Senhor permite, porque Ele sabe que você vai suportar aquilo. Muitas vezes você está com enfermidade. Aleluia, não é porque você quis a enfermidade. Muitas vezes Deus permite a enfermidade para que mostre mais na frente o seu poder, o seu milagre na sua vida. Para que alguém esteja em volta de você e diga: realmente, aquele foi curado, aquela foi curada, e hoje está ali na igreja, cantando, pregando, é missionário de tal cidade, de tal país. É assim que Deus faz. Aleluia, Deus faz isso, irmão. Mas só que você pode ser o ponto principal de isso não acontecer. Você é o ponto principal. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você está ouvindo a palavra negativa, todas as vezes que você está ouvindo a coisas que não te levam a Deus, você entristece o coração e muitas das vezes quer abandonar a Deus. Imagine se Deus chegasse agora e falasse contigo: eu, Maria, Pedro, Tiago, o que foi que eu te fiz para tu abandonar a tua fé? Imagine se Jesus chegasse agora e dissesse assim: José, o que foi que eu te falei, que te fiz, que você abandonou a fé? O que é que nós iríamos dizer a ele? Aí dizer: não, Senhor, foi porque não tive aquilo que eu queria, não alcancei o meu objetivo, porque eu não aceitei a forma que os irmãos pregam, que os irmãos cantam. Aí o Senhor vai dizer para ele ou para ela: vem cá, aleluia, o seu compromisso é com ele ou é comigo? Porque o nosso compromisso de salvação é com Deus. Nós temos a nossa liderança aqui, temos o pastor, temos os líderes dos grupos, temos que obedecer. Mas nenhum de nós aqui vai te dar a salvação. Quem te dá a salvação é Jesus Cristo. Porque não fui eu que morri naquela cruz, de braços abertos, derramei até a última gota de sangue para garantir a tua salvação. Não fui eu, mas foi Jesus Cristo, aquele que garantiu, aleluia, e cumpriu a sua palavra, que ele viria, aleluia, morrer pelos nossos pecados, para que nós, aleluia, fôssemos servos, ser como herdeiro, através da sua morte na cruz. Porque sem Jesus, sem o sangue, jamais teríamos a certeza, a garantia da salvação. Você hoje pode dizer, aleluia, você pode dizer com todas as letras que você tinha certeza da sua salvação. Como? Garantido que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Mas nós temos cada dia, irmãos, está ficando difícil o dia a dia, o mundo aí fora. E por o mundo estar difícil aí fora, a igreja muitas vezes estão se abatendo por muitas coisas. A igreja está esfriando a cada dia, não é agora que começou isso, há muito tempo. A igreja está esfriando, aleluia, vocês estão precisando, aleluia, olha isso, precisa parar para refletir o que é que estamos fazendo e o que é que vamos fazer o amanhã. Como nós sempre dizemos, o nosso tempo está passando, a nossa geração está indo embora. Nós vamos partir, e os filhos vão ficar, os netos vão ficar, e o que é que nós estamos deixando de legado para eles, para dar continuidade ao Evangelho de Cristo? O que é que estamos deixando de legado para isso? Mas infelizmente, irmãos, a frieza veio e entrou no coração de muitas pessoas. E tem pessoas hoje que não conseguem orar mais. Por a frieza entrar no coração, não conseguem mais orar. Não conseguem mais buscar. O pastor marca a campanha de oração. Vem uma pessoa, duas pessoas. Porque a frieza entrou no coração da igreja. Aí o pastor marca, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Só aparece
o Pedro e o João. E cadê os outros? Cadê o restante da igreja? Cadê o restante do povo que era para estar aqui junto? Dizer, pastor, eu estou junto aqui, pastor, vamos fazer. Eu não consigo bater uma massa na parede, mas eu consigo trazer um copo de água, eu consigo trazer uma pá, eu consigo trazer uma vassoura. Isso é o papel da igreja. E nos últimos dias estamos vendo isso acabar no meio da igreja. Estamos vendo nos últimos dias isso acontecendo. Muitas vezes quando a gente pregamos, muitas pessoas torcem a cara, não gostam, mas é realidade. Imagine se você está aqui dessa forma hoje, e amanhã, o que será do seu filho? O que é que seu filho vai pregar amanhã? O que é que seu filho vai ensinar amanhã? Melhor. Sabe por que tantas coisas estão acontecendo no meio dos lares evangélicos? O culpado não é o pastor, o culpado não é o seu líder, o culpado é você. Porque na sua casa você é o cabeça. Se você é o cabeça, você tem a autoridade de organizar a sua casa. Então, se você não organiza, claro, vem alguém lá e bagunça. E quando você quer botar em forma, já foi, está bagunçado. Aí daqui a pouco a polícia bate lá, vim aqui buscar o José. Ah, meu filho, sim, está envolvido para sair com fulano lá e praticou das coisas. Assim, irmão, é a realidade. Muitas vezes tem pessoas que não têm coragem de pregar isso. Mas eu prego porque eu vejo que é a realidade. E ser igreja não é assim. Ser igreja é separado, é ser diferente. Erramos, somos humanos, mas reconhecer que erramos. E voltar. Quando voltamos às vezes que nós erramos e reconhecemos, nós se reconciliamos com Deus. Sabe por que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração? Aleluia, não é porque Deus aceitou o pecado de Davi, não. Porque todas as vezes que Davi pecou, ele dobrou o joelho e pediu perdão para Deus. Então está aí a diferença. E todas as vezes que acontece isso, você se arrepende, aleluia, Deus olha para você com um olhar diferente. E muitas vezes tem pessoas que não, eu sou assim, eu faço isso, eu vou por aqui. Não é bem assim. Na igreja não é o que você quer fazer, não é o que você quer ouvir, é o que Deus tem para falar para você. Porque nós viemos ouvir a palavra, e a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Então aquela mulher todos os dias, todo ano, ela era provocada. Imagine se fosse nos dias atuais. Talvez se fosse nos dias hoje, eu estava bem distante até aqui de Blumenau, estava até lá, direção à Bahia, Paraíba, Pernambuco. Alguém todo dia dizendo para mim, olha, tu não gera, olha, tu não faz, tu não tem. E a Bíblia diz que isso era ano após ano, não era uma vez só. Hoje em dia, se você olhar para o irmão assim, meio assim, ele já falou, pastor, eu não vou para a igreja mais não. Aquele baiano ali, o caminho com os olhos assim, eu acho que ele não vai com minha cara, é isso mesmo. É verdade. Tem pessoas que estão vindo para a igreja artificialmente, por aparência. Porque gostei da pregadora, gostei do pregador, aí eu vou. Não. Vir para a igreja não é porque gostar de alguém. Vir para a igreja é entender que somos dependentes de Deus. Nós, humanos, somos dependentes de Deus. E todas as vezes que reconhecemos isso, aleluia, nós se aproximamos de Deus. Se aproximamos de Deus. Estamos reconhecendo que somos falhos. Pecamos, mas só o Senhor para ter misericórdia de nós. Amém? Até aqui, eu peço que a igreja se coloque de pé. Glória a Deus, eu quero orar por você. Não deixe que as lutas venham te afastar de Deus. Não deixe que os problemas do dia a dia venham te afastar de Deus. Não deixe que a dificuldade, que os falatórios, que vai existir, sempre existir, vai existir. Alguém vai dizer para você, eu não gosto de você, não vou para sua casa. Não importa isso, vai falar. Aleluia, então o importante é que você conhece, que você necessita de Deus. Então, cabe a você buscar ao Senhor cada dia. Amém? Tem alguém enfermo aí? Eu queria orar por você que está enfermo nesta noite. Eu quero orar por você que está enfermo. De repente tem alguém aqui que está aí com a dor na coluna, na perna. Eu quero orar por você. Aleluia, porque o Senhor Jesus ele é fiel, irmão. O Senhor Jesus ele nunca vai falhar para você. Nós erramos por ser humano.
mas o Senhor não. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Só tem a irmã aqui que tem oração. Então a igreja estende a mão para cá. Estende a mão para cá que nós vamos orar. Que nós queremos no Senhor, que Ele é fiel ainda para curar, para restaurar. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Daqui, meu Pai, a tua filha, meu Pai, precisando, meu Pai, de uma cura. Meu Pai, eu não conheço onde quem se encontra essa enfermidade. Não sei se é no pé, na perna, na coluna ou na cabeça. Mas o Senhor conhece, meu Pai. Vai agora ao encontro, meu Pai, dessa enfermidade, Senhor. E repreenda, meu Pai, agora com o poder que Ele nos deu. Para que tua filha, meu Pai, possa, Senhor, voltar para o seu lar. A curada, meu Pai, se alegrando no Senhor. Vamos nas tuas mãos, meu Pai, tuas filhas. Meu Pai, neutraliza toda a seta maligna contra essa senhora. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória, dá livramento. Aguarda ela cada dia de 42 mãos por dentro, Pai. Meu papai, também te apresenta